Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Estamos de volta. Euler Costa, aqui de Big Field, direto da boca do vulcão, para todos vocês que sempre estão aqui conosco, toda quinta-feira, no nosso 34º programa, hoje, dia 12/8/2021, e o nosso 14º podcast. Muito obrigado a todos que vão estar conosco. Bom, e como sempre fazemos, vamos passar o número infeliz número das vítimas mortas por Covid. Ultrapassamos a marca dos 567 mil mortos. Infelizmente, ultrapassamos essa marca e já podemos dizer que chegamos a aproximadamente 25% de pessoas imunizadas por completo, que já tomaram as duas doses ou a dose única da vacina. Ainda estamos com uma lentidão muito grande, muito problema de distribuição de vacina. Bom, essa semana foi uma semana agitada. Tivemos voto de papel do Bozo que virou pó na Câmara, com a votação da PEC que enterrou de vez o atraso, pelo menos esse atraso, né, foi enterrado. Teve parada militar no dia da votação, mas depois a gente ficou sabendo que, na verdade, era só tanques do Museu da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos que estavam dando uma passada por aqui e que acabaram contaminando o ar lá de Brasília, que já é seco, com tanta fuligem, tanta poluição. O meio ambiente sofreu um bocado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu uma vitória, botou o bode na sala e depois tirou. Ele fingiu que ia empurrar o Distritão, né, que era uma derrota enorme, uma vez que você ia obrigar as pessoas a votarem na pessoa e não no partido, né, criando cada candidato ia ser um partido. E depois ele negociou, mas conseguiu passar a trazer de volta a coligação, né? Ou seja, os partidos de aluguel, aqueles partidos nanicos, estão felizes, mas ainda não terminou, não. Vamos ver o que vai acontecer. Os senadores derrubaram finalmente a Lei de Segurança Nacional, até que enfim, né? Menos uma para a gente ter que ficar aturando aí desse autoritarismo do Bozo, que agora vai responder pelos crimes de charlatanismo, curandeirismo e propaganda enganosa, já que ele era o garoto propaganda, ele é, né? Da cloroquina e vermectina. Só a empresa que é a principal produtora de vermectina no Brasil, graças à propaganda do Bolsonaro, cresceu 29% no ano de 2020. Tem que ver isso daí, né? Bom, e na CPI da Covid, hoje foi depor o deputado Ricardo Barros, líder do governo do Bozo, e devido a excesso de mentiras e deboches, o presidente da CPI, Omar Aziz, encerrou o depoimento, dizendo que na próxima vez ele não vai ser convidado e vai ser, sim, convocado. Para nossa alegria, a gasolina aumentou mais uma vez, chegando ao recorde de 51% neste ano. Neste ano, tá? 51%. E o pessoal da Casas Bahia já está pensando em abrir postos de gasolina, porque eles já estão vendo que dá mais dinheiro vender gasolina do que eletrodoméstico. Então, parece que a Casas Bahia vai também ter um carnezinho aí para quem quiser comprar combustíveis, pessoal. Pagar até em 24 vezes aí no carnê impresso, para quem gosta de papel. E nessa semana, a cultura brasileira também sofreu um grande golpe. Ontem nós perdemos um dos maiores ícones da cultura brasileira, da dramaturgia brasileira. Perdemos o diretor, ator e produtor Paulo José. E hoje nós perdemos um outro grande nome, que foi o ator Tarcísio Meira, para a Covid-19, o que mostra que, mesmo vacinado, a gente tem que ter cuidados. Tá? Tarcísio já tinha sido vacinado, mas devido a ele ter algumas complicações renais,
a Covid agravou essa situação. Infelizmente, nós perdemos o nosso eterno João Coragem. Tá ok? O nosso eterno Capitão Rodrigo, do Tempo e o Vento. Mas vamos em frente. As pautas de hoje são: Universidade para poucos e o resto que lute. Democracia inacabada. E assim eu inicio chamando os nossos queridos companheiros de bancada, já agradecendo aqui a presença do pessoal do Núcleo Dona Chica, a Thaís, que já está aqui com a gente, a Esther Sabrini e a querida professora Paula Ramos, que também já está conosco aqui. Vamos chamar ele, que vem lá do nosso coração do Brasil, o nosso, agora, Leandro Carnal, nosso decano, lá de Anápolis, Goiás, Marcelo Moreira, vem para cá. Obrigado, Euler. Obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham, estão aqui conosco nessa Quinta Sem Lei. É isso. Vamos filosofar um pouco, então. Vamos aproveitar e vamos conversar sobre o que está acontecendo nesse Brasil. É isso aí, Marcelão. Vamos agora continuar aqui chamando para a nossa bancada, agradecendo também a chegada agora da nossa amiga Gláucia, o nosso multi-homem, nosso Bob Construtor, o rapaz que joga nas 11, mas não faz tabelinha, do nosso querido canal Economia em Quadros, o menino da Zona Sul, da Zona Oeste, lá de Freguesia Jacarapaguá, Fábio Neves. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E quero dizer que, Euler, você está muito bem vestido com esse pijama para o programa de hoje. Não é pijama, não, senhor. Com certeza não é pijama. Pijama não bonito. É. Esse pijama que você ganhou de Cuba é muito bonito. E eu não conheço essa marca Cuba, não, de pijama. É muito bonito. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. E não consigo nem falar. Estou rindo desse pijama do Euler, que é muito bonito. Prazer estar aqui com vocês. Olha, vocês me desculpem antes de eu chamar o Arthur, mas é porque a falta de cultura é um problema sério. Isso aqui é o uniforme retrô do futebol cubano, com muito orgulho, que eu estou vestindo hoje, uma relíquia que eu tenho, graças a Deus, e que eu estou usando ela em protesto. Porra. Vocês vão ver agora a bandeira que o Arthur está lá exibindo no bonita a bandeira que ele vai exibir. Muito a bandeira horrorosa que ele está botando lá, então em protesto eu vim com a minha camisa cubana. Chamar o nosso alquimista lá de... Está até me atrapalhando. O nosso alquimista, o nosso querido Arthur Luiz, direto lá de Rio da Prata, do bucólico maravilhoso lugar de Campo Grande City, para vir compor agora com aquela bandeira horrorosa ao fundo. Pode vir. A bandeira não é horrorosa. Eu entendo a crítica que a gente deva ter a cor verde e a cor amarela não ser floresta, não ser ouro. Até porque, se fosse o ouro, era para estar na bandeira de Portugal, né? Porque eles levaram tudo. Mas eu gosto de usar para a bandeira do Brasil só para poder sacanear o pessoal que usa a bandeira do Brasil para poder justificar o reacionarismo. Com todas as críticas que a gente pode ter à bandeira brasileira, é a bandeira do nosso país ainda. Então, né, isso não quer dizer que, né, temos pensamentos reacionários. Até porque uma das vantagens que eu quero ter é uma camisa do Brasil que o meu amigo tem com o número 13 e o nome do Lula. Eu tenho muita vontade também de fazer isso, só para poder ver o pessoal ficar com raiva. Olha só. Na verdade, se for seguir o nome, que a origem do nome do país vem da planta. Ia ser vermelha. Vem da árvore, a bandeira deveria ser vermelha. Né? Mas como hoje em dia nem a carne é vermelha, porque está todo mundo comendo ovo, então... A carne ficou amarela, né, Marcelo? Então vamos tocando, vamos seguindo. É isso aí. Vamos tocando. Então vamos já iniciar, né? Aproveitando aí que a gente está com uma audiência bacana. Um pouco antes, uma coisa rápida só que o Marcelo lembrou. Essa semana agora foi dia 10 ou foi dia 9, eu não lembro agora, tem que ver. Foi aniversário da Esther, que está sempre aqui seguindo a gente. Parabéns, Esther. Isso, é verdade. Legal. Muito Parabéns, bem lembrado. Esther. Parabéns, Esther. Obrigado. Isso aí, valeu. A Esther merece mesmo.
Vamos lá, então. Eu quero dar boa noite aí para a Thaís. Vamos lá, Euler. Desculpa aí, atravessei o samba, hein? Professora Paula Ramos, boa noite, seja bem-vinda. Parabéns, Esther, aí, ela dando boa noite aí, presente. A Gláucia, boa noite, Gláucia. Ó, a Esther aqui, ó. Olimpíadas me fizeram odiar menos a bandeira do Brasil. Ela está agradecendo aqui os parabéns. Ó, Silvinha, aí, nossa amiga Silvia. Com certeza. Ó, Ana Sinoguete, se eu falei correto. Soneghetti, Ana Soneghetti. Soneghetti, obrigado aí pela correção. Tia Beth também, que está nos assistindo. Tia Beth. Isso aí. Rapaz, é o seguinte... E madrinha Gessi, que você pulou ali, a madrinha Gessi. Cadê a madrinha Gessi, rapaz? Cadê? Peraí. Opa, cadê? Pulei. Beijo, madrinha. Feliz beijo, com o resultado madrinha. de hoje, hein? Isso aí. Tá dando tudo certo. Vamos lá, puxar, então. Gente. Vamos lá, Começar hoje pela primeira pauta, Universidade para poucos e o resto que lute. Como é que é isso aí, Fábio? O que esse ministro da Educação, digamos assim, falou aí? O ministro ele está preocupado porque ele disse que tem muito engenheiro e advogado dirigindo Uber, né? E, na verdade, ele quer que agora os técnicos também dirijam Uber, né? Porque um país que não gera as oportunidades devidas para os seus cidadãos, o que há de se contar com isso? E aí, esse discurso é totalmente atrasado até em relação aos países que são ditos liberais. Ou seja, o país tem que criar condição para que a sua força de trabalho, para que as pessoas que estão ali aptas a trabalhar, né, a população economicamente ativa ou potencialmente nesse sentido, né, já que muitos estão tendo que buscar outros tipos de atividade profissional, e ele quer a saída do técnico. Nada contra. Eu, inclusive, antes de fazer a faculdade, fui técnico em eletrônica, né? Sou técnico em eletrônica, né? Isso aí você não nega, você carrega a vida toda. Mas você colocar isso como uma política pública, como um fim onde você quer formar apenas técnicos e reduzir a capacidade que um país tem de formar pessoas no sentido de advogados, economistas, engenheiros, biólogos, cientistas, tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento de um país. Não é o caminho de você prevalecer um em função de outro. E o interessante são que as frases dirigidas, né, são para lá de péssimas. Eu estou lendo aqui, ó, G1, tá bom? Data do dia 12/8, estou aqui na internet, e o ministro fala, né, que, por exemplo, os professores queriam ser imunizados, receber a vacina, e receberam a vacina. Agora eles querem que as crianças recebam a vacina. Agora eles querem que os cachorros recebam a vacina. Ou seja, está escrito aqui, tá, gente? Ou seja, ele diz assim, na verdade eles não querem que as escolas funcionem. Então, é um processo de esvaziamento daquilo que é importante, da importância do professor, da importância do profissional, da importância da geração de emprego, da importância de oferecer políticas públicas que atendam as pessoas, atendam os seus cidadãos, né? Eu fico observando toda essa fotografia atual e consigo ver o seguinte: eles conseguem piorar o que está ruim, sabe? Cada vez mais a gente está cavando no poço, já chegou no fundo do poço. Então, por exemplo, o Brasil poderia estar num patamar muito mais evoluído de uma vacina para oferecer para a sua população, como todos os países desenvolvidos e que têm essa preocupação estão fazendo, e isso gera riqueza para o país. Por quê? Porque eu vou estar vacinando a população e posso estar exportando essa vacina para os demais países do mundo, por exemplo. Não estamos conseguindo fazer isso. Por quê? Porque a gente não tem um apoio governamental nesse sentido. Aí vem aquela velha história, né? Se gasta mais com leite condensado do que com pesquisa.
Eu até tenho medo de falar isso, porque daqui a pouco os militares vão ficar sem leite condensado, Euler, e vão comprar 2 ou 3 tanques, né? Porque acho que com 22 milhões de reais, 26 milhões de reais de leite condensado, deve dar para comprar 1 ou 2 tanques de guerra aí, porque os que estão ali, né? No mínimo estão precisando fazer uma retífica lá, porque estão poluindo muito o ambiente. Se passa na vistoria do Detran, não passa aqui no Rio de Janeiro aquele tanque. É isso, pessoal. Quero passar um pouquinho a palavra para vocês, mas é ladeira abaixo. Essa é a tocada. Uma questão muito relevante é que parece na fala do ministro que nós estamos numa situação onde formamos muitas pessoas e aí o nosso problema é que estamos formando muito e é somente os universitários que não têm emprego. E aí, se simplesmente a gente, por um toque de mágica, transformar o universitário em técnico, a gente resolve o problema. Porque técnico está precisando muito, estamos pedindo muitos técnicos e está aparecendo vaga a rodo como técnico. Essa parece que é a realidade na fala do ministro, porque não dá para imaginar outra coisa. A não ser que aí a gente pode até pensar que também é uma proposta do governo. A gente transforma todo mundo em técnico e aí a gente retoma ao nosso programa anterior da situação do MEI, a gente faz todo mundo aprender a ele poder consertar uma geladeira e aí você obriga ele a fazer um MEI e aí ele se torna um microempreendedor. E aí você coloca que esse cara não está mais desempregado e eu resolvi o problema do desemprego, transformando o Brasil inteiro em microempreendedores que não conseguem renda suficiente para poder crescer e para poder crescer mesmo, porque aí provavelmente vai conseguir talvez uma renda de subsistência, porque é o que a gente já viu, né? Em outros programas também, aí retorno novamente em outros programas nossos. A gente falou que mais da metade da nossa população passa por insegurança alimentar, por algum nível de insegurança alimentar, que seja leve, que seja média, que seja grave. E aí sempre se resolve o problema por criar engenharias. E aí são imensas engenharias. Eu tenho que criar primeiro uma grande engenharia para eu inventar que todo mundo é empregado, né? Está todo mundo empregado. Depois eu tenho que gerar uma grande engenharia para eu conseguir tirar uma parte da classe menos abastada que nós conseguimos colocar nas universidades, com muito custo, com muita dificuldade, com muito suor, com muita briga, porque foi muita briga. Foram muitos universitários lutando por uma universidade mais acessível. Foi muita história das universidades brasileiras para a gente conseguir criar cotas e criar outras políticas afirmativas que nós tivéssemos a possibilidade de poder ter mais gente pobre, mais gente que tiveram realidades que eu vi de vários alunos meus. Professor, eu não estou falando nem de universidade, porque eu dou aula no ensino médio. Eu tive alunos que era o primeiro aluno que estava se formando no ensino médio. E esse mesmo aluno acabou se tornando uma pessoa que foi a primeira da família a se formar na faculdade, quando os familiares deles nem ensino médio tinham terminado. E aí a realidade, a vontade é retomar esse patamar anterior. As universidades novamente seriam os celeiros, celeiros não, os berços, né, da nossa classe mais abastada, que quer essa situação. E aí não dá para esperar uma outra coisa de um governo que propôs o que propôs, que chama todo mundo que está nas universidades de diversos adjetivos, dos mais horrorosos possíveis. É isso. É um governo que propõe uma universidade para as classes mais abastadas e que quer criar uma justificativa para poder retirar esse pessoal para jogar em um curso técnico, em um momento onde nós não estamos nos industrializando. Se houvesse uma alta de industrialização, eu entenderia essa situação
que foi o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu em países durante a Revolução Industrial. Não é essa a situação. A situação é transformar todo mundo em técnico, para todo mundo ser MEI, para todo mundo ser empregado, e aí eu simplesmente transformar 14% de desempregados no Brasil em emprego pleno. Vamos ser um país em emprego pleno, diferente da maior parte dos outros, porque criamos uma engenharia filosófica política para poder resolver os problemas econômicos e sociais do país. Marcelo? Bom, em primeiro lugar, eu quero justificar que eu não estou despojado de pijama, como os outros três, porque eu estou saindo direto de uma atividade remota na educação superior do estado de Goiás. Senão, se eu soubesse também, que não foi combinado, mas se eu soubesse que seria a noite do pijama, eu teria corrido, encontrado uma camiseta parecida, mas é porque também não tem pijama. Mas, chamar isso aqui de pijama é uma falta de respeito, hein? Mas, pijama da marca Cuba. Toda vez eu uso roupa social e chapéu. Agora vocês querem me sacanear. Eu só queria justificar, assim, só para ficar, só porque eu estou desigual. Eu sempre uso pijama, hoje é camisa polo, tá? Só para dizer porque eu estou diferente, porque eu acabei de sair de uma atividade remota de uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, de qualidade, e que presta um serviço social ao estado de Goiás fantástico. Por quê? Porque justamente vai no sentido contrário do que prega o ministro, do que defende o ministro. A universidade, a educação, ela tem que ser para todas, para todos, para todos. Tá certo? É isso aí, Esther, é isso aí. Na verdade, a fala do ministro representa, não é só este governo, não, representa uma força que está instalada no Brasil, não é de hoje, uma força, né, que defende um programa branca, né, um programa para homens e mulheres brancas e brancos, com patriarcado, um patronato que defende aí a concentração de renda e de riqueza. Ele só está expressando aquilo que ele é e o que o governo dele é. Porque se você pegar a fala dele para a educação e a fala da deputada Zambelli, uma mulher branca, né, ontem, na votação contra o destaque, né, que garantia a votação, a participação, né, dos negros, das negras, tá certo? Das mulheres nas eleições, né? Então você verifica que o governo é esse, ele está recheado, não é só no legislativo, não é no executivo, no judiciário também está assim, né? Ele é a cara de um Brasil que não conseguiu engolir até hoje o período histórico do passado recente, que garantiu com que as pessoas pudessem ingressar na universidade, as pessoas negras, pobres, trabalhadoras, né, ingressarem na universidade, viajarem de avião, essa turma que está aí. Né? Então, a fala dele, ela primeiro é mais uma cortina de fumaça, mas que traz uma questão que é estrutural. Né? É um debate que está posto, estrutural, e que nós temos que, a todo momento, realmente lutar contra e fazer a defesa do movimento contrário, tá, a esse tipo de argumentação. Também, como o Arthur chamou a atenção, Fábio, descabido de senso do período que estamos vivendo. Né? Hoje, por exemplo, saiu o índice de miséria, que é calculado por uma consultoria brasileira, a partir de dados do IBGE, da PNAD. E o índice de miséria, aliás, esse governo vive batendo recordes, né? Vive batendo recordes, né? Por quê? Porque bateu de novo. O índice de miséria é o maior, né? 23,47 pontos, agora em maio, que é a pesquisa de maio, né, com os dados, né? Da série histórica que foi inaugurada em março de 2012. É um governo vive batendo, né? Recordes a partir daquilo, dos movimentos que nós já vivemos no Brasil para os números.
Então, é um recorde negativo, na verdade. Esse índice é calculado a partir dos dados da taxa de desemprego em relação à inflação. E por que está batendo recorde? Porque nós estamos com um desemprego o maior da série histórica. Obrigado, Esther. Obrigado pela defesa. Né? O maior da série histórica, que, afinal de contas, também é o maior desde que a série foi iniciada em 2012, e uma inflação enorme. Então, é um país que não cresce, um país que está jogando fora a sua capacidade criativa, que é a capacidade dos jovens, em se reproduzir como força de trabalho e como estudar. O número do DEM-NEM tem aumentado, o IBGE tem mostrado, os jovens que nem estudam, nem trabalham, já falamos sobre isso aqui em 2 ou 3 episódios, programas para trás, tá certo? E o cara vem me falar sobre uma universidade elitizada, né? Não dá. Então, assim, primeiro temos que rebater mesmo, discutir, mas tratar isso como uma questão estrutural, né? Isso é o resultado de uma elite branca, tá certo? Que não engoliu o momento, não até hoje, e não quer de volta, tá certo? O momento histórico em que os trabalhadores ocuparam os bancos das universidades desse país. É claro, eu também, como o Fábio falou, eu sou um técnico, eu fiz técnico em edificações, tá? E estudei em escola pública, tá? E agora, para você ter uma gama de opções, ou de abrir opções e possibilidades para juventudes de todas as idades, para estudar, voltados para o trabalho, primeiro tem que fazer a economia crescer, primeiro tem que gerar emprego. Ou, no mínimo, começar a antecipar, a partir de um planejamento, né, para onde serão canalizados os investimentos, para que setores, e para e passo, de alguma maneira, organizar a oferta da força de trabalho. Agora, em um Brasil que não cresce, né, um Brasil que não tem perspectiva a partir deste governo, que não há planejamento, onde o próprio ministro da Economia diz, como disse ontem ou hoje, foi hoje, em que ele disse que não dá para pagar precatório se não incorrer em crime de responsabilidade. Enfim, né? Exato, é um desgoverno que precisa, o mais rápido possível, sair, ser retirado. Nós vamos lutar com todas as forças para retirá-lo. Mais uma vez, eu vou dizer aqui, nós não podemos correr o risco de repetir essa desgraça na gestão desse país, porque não é só um governo. Se for só o governo, estava bom. É um projeto de nação, é um projeto de sociedade que está posto por essa elite branca, vendida, entreguista, e que agora quer limitar o acesso à universidade pública. É isso aí. Bom, gente, obrigado, Esther, pela minha defesa. Não estou de pijama coisa nenhuma. Quem muito se explica me causa dúvida. Tá bom. Eu queria dizer o seguinte: a fala do pastor, né? Porque ele é pastor, né? Metodista. Ele expressa uma fala burra, porque ela é burra por vários sentidos, por vários pontos de vista, mas o principal o cara ele não tem a menor ideia da capacidade instalada que ele tem nas mãos, né? Porque se ele tivesse ideia, ele não falaria uma idiotice tão grande. Os últimos governos democráticos que nós tivemos, eles geraram uma capacidade de produção de mentes, de cérebros, no Brasil muito grande. E essa democratização da educação, do ensino, seja ele técnico ou superior, ela é saudável para o país. O problema todo não é ele querer criar um exército de técnicos. O problema todo é que ele não percebe que nós já somos o país que mais tem fuga de cérebros há 4 anos seguidos. A gente só teve uma interrupção em 2020 por causa do agravamento da pandemia. Mas eu tenho aqui para falar para vocês
da quantidade de pessoas que foram só para os Estados Unidos. Eu peguei justamente os Estados Unidos por ser o mais difícil de aceitar brasileiros, mas no caso dos qualificados ou bem qualificados, eles têm um outro olhar. Em 2019, eles abriram 1.280, aceitaram 1.280 pessoas com alta qualificação. E agora, até agora, em 2021, eu pulei em 2020 porque o número é insignificante, justamente pelas questões todas que foram pelo acontecido em 2020, mas até esse mês agora de julho, tá? Eu não tenho agosto, foram 1.839 cérebros que fugiram para os Estados Unidos. E isso daí, eu estou falando do pior país para que um brasileiro consiga entrar. O Canadá aceita de braçada, a Austrália aceita de braçada, o Portugal está aceitando. Então, assim, a gente virou um país exportador de cérebros, de mão de obra cara. E eu digo que é burra essa fala dele, por quê? Porque você investe, o investimento, desde de um graduando até um doutor, ele é muito caro. Não é barato para você produzir nem um graduando, desde que, ainda mais se ele for até um doutor, ele se tornar um doutor, para você perder ele para Oxford, para você perder ele para a universidade lá dos Estados Unidos, esqueci agora, Massachusetts, como diria o Moro, para você perder para Sorbonne, para você perder para Lisboa, para esses caras virarem cientista lá fora, né? E a gente aqui fica nessa, não cresce, não desenvolve, né? Não evolui, como o Fábio estava dizendo. Um exército de técnicos, o que vai acontecer é que você vai achatar o salário dos técnicos, todo mundo vai ser técnico, todo mundo vai consertar sua própria geladeira, mas aí você vai ter uma quantidade tão grande de pessoas na mesma área que o custo desse serviço vai ficar irrisório, né? As pessoas vão brigar, vão pagar, eu pago para você deixar a tua geladeira comigo, para você consertar meu ar-condicionado, para você consertar minha televisão. É um pensamento mais, assim, além de mesquinho, de racista, de misógino, né? De atrasado, é um pensamento burro. Eu vou repetir, é um pensamento burro. Você ter um ministro da Educação que pensa dessa maneira realmente uma tragédia. Então, como bem disse o Marcelo, a gente precisa se livrar disso o mais rápido possível. É isso aí. Vamos tocar para a próxima pauta? Antes de tocar para a próxima pauta, um segundinho. Você que está vendo o rosto do Fábio aí embaixo, aqui, ó. Aqui você tem um cantinho para você poder clicar e você seguir o canal. Gente, pelo amor de Deus, curte, segue a gente. Assim que você clicar, você dá uma olhadinha no sininho, vê se está em todos, que a gente precisa aumentar nosso número de inscritos. Agradecemos a todos vocês que compartilham o vídeo e que chamam o pessoal para cá. Vai lá, Euler. Valeu, é isso aí. E agora a gente vai para Democracia Inacabada, tocando o nosso trem para a segunda pauta, com o nosso querido Marcelo. Bom, então, mais uma daquelas estudos que são fantásticos e que eu penso que todas e todos deveriam realmente ler, porque é um retrato de um Brasil que mostra o quanto que ainda temos grandes limitações, né, no que se refere aí ao avançar nas relações que se estabelecem entre democracia e desigualdade. Então, um estudo que foi publicado agora, dia 9, né, pela Oxfam Brasil, né, faz uma análise muito interessante, completa, divide a análise em 3 períodos, né, o período da República Velha, o Estado Novo, ali de 26 a 45, o segundo período que trata do Estado militarizado, né, a partir do golpe de 1964, um terceiro período que seria o período ali
da hiperinflação, da redemocratização, né? E, enfim, entre tantos elementos importantes, né, que afunila, né, o último capítulo trata, inclusive, da questão que ontem, né, eu acompanhei um pouco, e hoje a notícia que foi alterada, né, a notícia que foi jogada para a semana que vem, a discussão, né, que foi a respeito da votação para a mudança do sistema eleitoral para o próximo pleito, né? Então, o último capítulo vai tratar do que seria, né, e mostra muito bem que seria o atraso do Distritão, tá? Mas que, no caso, com a votação de ontem, acabou incorrendo na manutenção de algo um tanto quanto problemático também, que foi a volta da coligação. Acredito que haverá uma tensão, né? Ontem eu estava falando sobre isso, então hoje já começaram a sair algumas reportagens nesse sentido, de uma tensão no Senado para a aprovação, pelo menos para o próximo pleito, das federações partidárias, né? Porque o retorno da coligação também é algo que não é bem-vindo, né? Como alguns falaram ontem, né, dos males o menor, visto que o Distritão foi negado. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim, e é por isso que é um dos motivos de a votação não ter ocorrido hoje de fato, foi jogado para a semana que vem, provavelmente para costurar alguns outros acordos para tentar rever essa questão da coligação. Agora, que o Distritão realmente seria um grande atraso, isso aí não há dúvida. Agora, é interessante nesse trabalho que eles mostram a questão aí dos aspectos que envolvem as relações entre regimes políticos e redução das desigualdades, tá? Os dados que eles apresentam, né? Por exemplo, nos primeiros anos da ditadura, iniciada em 64, o 1% mais rico passou de 17% ou 19% da renda nacional no início dos anos 60 para 26% em 71, né? Que foi uma marca superior ao primeiro período que eles apresentam, ali nos anos de 1940, né? Fechando a casa ali dos 25% nos anos 70. Tá? Agora, durante a década de 80, na transição para a democracia, né, em que ocorreu ali um contexto de crise econômica, hiperinflação, o desequilíbrio da economia brasileira, que foi considerada a década perdida, na verdade foi considerada, depois da década de Collor, Fernando Henrique, ela passou a ser considerada a primeira década perdida, que a segunda foi os anos de 1990, né? A concentração no 1% mais rico ficou acima de 30% da renda nacional, tá certo? Muito próximo ao pico histórico. Então, o que acontece? Que é um debate que eles estão fazendo aí com esse relatório, né? Que muito há que se estudar, e é um convite esse relatório para professores, para jovens estudantes, né? Para que a gente possa verificar que, na verdade, nem sempre, tá certo? Nem sempre a democracia ela significa redução de desigualdade. Bom, se não houve redução de desigualdade nos períodos militares, ao contrário, né, houve um acréscimo, um aumento da desigualdade social, se verificou aumento na desigualdade, e eles mostram que na análise dos 3 períodos em que se verificou o aumento da desigualdade, aponta uma relação entre mais democracia e menos desigualdade. Então, esse é um fator importante. Quanto mais democracia, menos desigualdade, mesmo que a gente identifique que os aspectos do regime democrático ele ainda causou alguns empecilhos, como principalmente o período que nós estamos vivendo mais recentemente, de um governo que eliminou boa parte das políticas públicas voltadas e que minimizavam os efeitos das desigualdades. Tá? Então, assim, significa dizer o seguinte: a democracia sozinha, ou o sistema político sozinho, ele não explica as variações na concentração de renda. Tá? Mas, quanto mais se avança um processo democrático, onde se dá
a ampliação no caso, a ampliação da participação e da representação, tá certo? As desigualdades, elas tendem a ser reduzidas. E aí é uma parte importante do relatório, quando eles tratam dessa relação, né? Da importância do aumento da participação e da representação, tá? De segmentos não é um termo muito adequado, mas da sociedade, de parcela da sociedade que estão aí envolvidas nos movimentos populares, nas representações étnicas, tá certo? Justamente um movimento contrário do que nós discutimos agora há pouco na defesa que o ministro fez, né? E por que é importante? Os dados que eles apresentam mostram ainda o seguinte, olha, mulheres e pessoas negras são maioria nos primeiros decis de renda, ou seja, lá no 10% com menor renda, tá certo? E ocorre o contrário com homens e pessoas brancas, né? E essa relação, ela se inverte à medida em que aumenta a renda, tá? E o que ocorre? Quando quando olhamos as representações políticas nos poderes executivos e legislativos, tanto nos planos, nas três esferas, né? Nos planos federal, estadual e municipal, né? O que nós vemos? Nós vemos a participação, né? Persistente, resistente, tá? Da vinculação entre poder econômico e poder político nos decis de renda mais alta. Ou seja, e mais, homens brancos, decis de rendas mais altos, os 10% mais ricos, né? E homens com maior renda e homens brancos que vão se constituir como maioria, tá certo? E isso se repete na análise do perfil dos políticos eleitos em todo o Brasil. Então, é um relatório que veio muito, né, a calhar, tá? Muito bem escrito, denso, que veio justamente no momento importante na discussão que nós temos sobre o nosso sistema eleitoral. Tá? Então, a não aprovação do Distritão ontem foi uma derrota, não é uma derrota para o governo no específico, mas foi uma derrota no geral para a manutenção dessa estrutura, né? Essa estrutura que garante a participação do poder econômico e da branquitude, perdão, esse termo não é adequado, né? Mas dos homens, principalmente brancos, como maioria na estrutura das representações políticas nas três esferas de poder legislativo do Estado brasileiro. Muito bem, muito bem. Eu gostei muito, eu vi lá nesse relatório, apesar dele mesmo falar que não há como comprovar, né, a casualidade entre democracia e menor desigualdade, mas uma coisa que a gente consegue observar, que está escrito também lá no relatório, é o seguinte: quanto mais desigualdade, com certeza você tem menos democracia. Isso a gente observa porque, a partir do momento que quanto mais você tem uma quantidade maior de pessoas com menos acesso, menos oportunidade, menos direitos, e aí a gente volta para a primeira pauta, onde o pastor ministro falou que a universidade não é para todo mundo, né? Então você cria uma situação onde uma minoria consegue ter um domínio maior, não só um domínio, digamos assim, financeiro, mas também um domínio, um controle ideológico, justamente porque você tem uma maioria de pessoas numa situação de desigualdade educacional, social, de moradia, de acesso à saúde, alimentação, tudo que valha, né? Como diria o nosso querido Rafael Vieira, você cria um desequilíbrio de tal maneira que, mesmo que você não esteja num regime autoritário, você dá a uma minoria, e geralmente essa minoria, aqui no nosso caso, na grande, se a gente for falar nível mundial, sempre serão homens e brancos, você dá a essas pessoas, né, um poder muito grande
de manipulação, de controle, né? Através, claro, da questão financeira, dos salários e tudo mais, mas também através do poder ideológico. Vale lembrar, eu não vou deixar passar, que o tema desse ano do Criança Esperança da Rede Globo é educação. E o mais interessante é que dia 23, não estou querendo fazer propaganda, mas o Luciano Huck vai aparecer lá falando que ele é filho de professor. Bom, mas aí a gente continua falando aqui, né? Então, eu achei muito interessante essa questão que o relatório traz, e acho que o Marcelo deve ter observado. Logo o primeiro gráfico, que eu achei muito bacana, é você observar a questão dos períodos e como que o aumento da desigualdade, o aumento do percentual de riqueza na mão, né, do 1% mais rico, ele sobe sempre que você há os períodos de maior autoritarismo ou um período pós-autoritário, como foi o período dos anos 90, né? Mas que depois que você tem um período, como foi o intervalo entre o Estado Novo e o golpe de 64, ou o outro período que a gente teve a partir dos anos 2000, 2003 até o golpe de 2016, você observa que há uma queda bem acentuada, né, dessa concentração. Inclusive o índice de Gini, ele mostra lá no gráfico, né, ele vai caindo junto, onde ele teve a sua maior queda no ano de 2015, né, e começa a subir, não por acaso, já em 2016, como está lá no gráfico, né? Quem quiser, eu acho que com certeza nós vamos deixar o link aqui para as pessoas, né, na descrição, vale a pena, é um relatório fantástico, muito, muito bem feito pela Oxfam, mais uma vez, né? E didático, muito didático. Mas reforço, essa questão da educação, ela é fundamental para a gente conseguir enfrentar essa democracia inacabada. Acho que a educação é uma forma que nós temos de romper com essa falta de democracia que a gente vive, não só pelos vieses institucionais, jurisdicionais, legislativos, mas também pelo viés da questão do sujeito ter a autonomia, ter a sua liberdade de pensamento, que hoje a gente sente tão difícil nesse país, para nós que somos professores, que dirá para quem está tentando aprender. É isso que eu tinha para falar. Tá mutado, tá mutado. Acontece, é o coisa de aula online. Tô falando e aula online, todo mundo já tá acostumado com isso. Professor, tá mutado. Eu tô falando no mudo para ver se você tá prestando atenção. Mas olha só, eu quero relembrar algumas frases. E a nossa democracia, né? E aí a conversa anterior do programa com o Arthur aqui nos bastidores, com relação ao verde e amarelo, ao grito do Ipiranga e tantas outras coisas, né? E aí eu queria relembrar uma frase do Figueiredo, João Batista Figueiredo. Olha como é que a nossa democracia foi construída. Quem for contra a reabertura, eu prendo e arrebento. Aí, outro exemplo, né? Ele disse que a frase não é dele, e isso vai ao encontro do número que o Marcelo colocou do relatório. Delfim Neto, com a sua célebre frase, ou que atribuíram a ele, ou que ele disse, né? Primeiro vamos crescer o bolo para depois dividi-lo. Então, outro ponto também que bate a porta com relação a essa questão da desigualdade e, com isso, essa questão da democracia. Inflação galopante, arroxo salarial e como é que você melhora a sua qualidade de vida, a sua condição de trabalho e a sua condição de saúde e outros itens associados. E tem um outro ponto, né, que é o seguinte:
isso tudo é muito recente. Essa cultura continuou. Essa cultura de acreditar que a força, que a vontade de um tem que imperar. Então, tudo isso joga contra todo esse processo que nós temos de democracia, de direitos humanos. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição em que o curso de direito era muito forte. Então, você conversava muito com os professores do direito na hora do intervalo, ali na sala dos professores. E aí eu ouvi uma frase que eu gostei muito de um professor dizendo o seguinte: eu sou a favor de tudo isso, eu sou a favor dos direitos humanos, eu sou a favor da plena defesa das pessoas, porque eu potencialmente sou um criminoso, eu posso atropelar alguém, eu posso matar alguém, eu posso bater em alguém, né, ou eu posso ser acusado de fazer isso sem ter feito e não vou ter esse direito. Então, a nossa democracia é muito frágil. Eu tenho o hábito de conversar com pessoas de todas as idades e muitas pessoas que hoje estão com 60, 70 anos falam: poxa, eu não lutei tanto na década de 60 e 70 para poder rever esse filme agora em 2020, 2019. Meu Deus, isso aí é o quê? É um trágico cômico, que eu não consigo explicar. Então eu não imaginava que nós brasileiros teríamos que lutar por tudo isso, né, nesse filme tenebroso que passa. Então, realmente, a democracia está frágil no Brasil. Existe um sentimento das pessoas que a força vai imperar, a força vai valer, né? O Chile demorou 30 anos para reagir, com 1 milhão de pessoas na rua. Só para lembrar, o Chile tem uma população de 6 milhões. Então, se a gente considerar em termos percentuais, o Chile colocou aí em torno de 15%, né, 18% da sua população na rua, né? É como se então nós pegássemos 220 milhões de brasileiros e colocássemos pelo menos, né, numa conta rápida que eu estou fazendo aqui desses 18%, 19%, é como se nós colocássemos 40 milhões de pessoas na rua de uma hora para outra, reivindicando seus direitos legítimos. Logo, você que está assistindo o programa, você que está semeando esse cotidiano do que é o correto, a democracia é algo muito maior, né? E é evidente que a gente não pode usar a democracia com a liberdade de expressão, como muita gente usa e aproveita dessa coisa de uma maneira maliciosa, para agredir as pessoas, agredir instituições. Isso é liberdade de expressão. Não, calma, isso aí não é liberdade de expressão, não. Isso aí é outra coisa. Isso é crime, isso é falta de educação, isso é falta de respeito. Então, eu fico muito preocupado com tudo isso e percebo que essa cultura é muito forte ainda, principalmente em algumas instituições, principalmente em alguns lugares. Isso vai se perpetuando. Só para lembrá-los, né, uma geração é formada a cada 25 anos, então ainda há muita gente viva desse período tenebroso, e essas pessoas fizeram escola. Tem muita gente jovem que compartilha desse tipo de pensamento que é para lá de atrasado, para lá de, né, tenebroso. E o pior, como é que você reivindica a sua qualidade de vida, como é que você reivindica uma condição melhor de trabalho se você não vai ter direito a isso? Como começou o programa, né, o Euler colocou algo fantástico, que era esse entulho jurídico que era a Lei de Segurança Nacional, né? E durante um bom tempo aí no início do governo do tenebroso aí, né, do inominável, como diz Marcelo, eles queriam também colocar que movimentos sociais eram terroristas. Então você começa a perceber, né? Aí vou me apropriar de novo da frase do Marcelo. É um projeto, né? É uma coisa muito maior de perpetuar tudo isso. Mas não me causa estranheza, né? Já que eu fico brincando que o estagiário do Milton Friedman estava lá com Pinochet, promovendo toda aquela avalanche de coisas ruins. Então, né, não dá para esperar algo diferente, né? O pior é estagiário, né? Que recebeu bolsa do governo federal para estudar, para fazer o mestrado, e hoje é contra as universidades. Então, você vê
o nível do que a gente está colocando aqui na mesa, pessoal. Essa é a minha fala. Passa aí para o próximo amigo aí, que é o Arthur. Vamos lá, Arthur, quero ver essa bandeira grande aqui. Ó. Opa, olha aí, ó, que bonita, hein, Arthur? Mas Arthur tá de pijama, hein? Pronto, vai lá aí. Uma frase muito boa que está dentro desse relatório, que é do Oscar Vilhena Vieira, que é professor da FGV, São Paulo. Ele coloca assim, e eu acho que esse é o ponto principal do quando nós falamos sobre o que nós estamos querendo falar exatamente sobre essa democracia inacabada, porque eu acho que essa frase inicial ela resume muito bem o ponto central de todo o relatório. Ele coloca assim: a democracia depende da existência de um certo padrão de igualdade entre os cidadãos, sem o que os grupos com maior acesso a recursos e informação irão receber uma influência desproporcional sobre aqueles que se encontram em posição de governo. Esse ponto que ele coloca, essa frase, eu acho ela muito relevante, porque eu acho que o ponto principal de como nós estamos falando de uma democracia inacabada é que o Brasil ele não consegue, ou nós temos essa demora, esse atraso da construção de uma democracia direta e participativa. Não querendo criar uma demonização total sobre a democracia representativa. Por óbvio, é muito complicado conseguir construir uma democracia participativa plena num país de dimensão continental. Não é uma coisa tão simples. É muito fácil você construir uma democracia muito mais participativa e muito mais direta em ilhas, né? Exemplo de Cuba. Eu vou dar tipo, exemplo de Cuba. O Cuba, assim, é um exemplo muito clássico, porque é muito fácil. Não somente pela questão de como o país se constrói politicamente e socialmente, mas também pelo fato de ser uma ilha. O Brasil, nós temos... Fala. Vou dar uma ajuda. Não, eu quero te dar uma ajuda, colaborar com você. O exemplo claro é os Estados Unidos. Está rachado. Ele continua rachado. Então, assim, é uma coisa mais simples. Mas a questão não é o fato de ser simples o processo. O problema é que o Brasil, ele a todo momento, quando nós tentamos caminhar para um processo de uma tentativa de uma democracia participativa e direta, esse processo normalmente é talhado logo na sua raiz. Não é no tronco. Ele é cortado logo na raiz do processo. Então, a questão é, para a gente conseguir construir políticas muito mais eficientes e muito mais diretas à população que mais necessita desse tipo de política, a gente precisa ter uma representatividade maior. E aí, o que o Marcelo coloca, que está dentro do relatório, a discrepância entre brancos e negros, a discrepância entre homens e mulheres. E aí, na questão de governadores, então, nós temos uma única governadora, que é do PT lá do Rio Grande do Norte. Nós temos uma única governadora. Então, assim, dificulta esse processo por via... Aí eu vou usar um termo que talvez não seja o mais correto no uso do termo, mas eu acho que para todo mundo que vai escutar vai entender melhor. A gente iniciar esse processo de forma ideológica, como se esse processo fosse, de fato, uma ideologia, um pensamento de que a gente precisa, de fato, entender o que nós queremos e o que nós precisamos dentro dessa representatividade. E aí, quando eu falo representatividade, eu não estou falando da representatividade só de deputados, de vereadores, de governadores, não. Eu estou falando de algo muito a mais. Se eu quero construir uma política muito mais eficiente para os agricultores, por que não chamar a Via Campesina? Por que não chamar o MST? Estou dando 2 exemplos específicos. Para a gente conseguir construir esse tipo de política,
Esses grupos que representam os agricultores, é óbvio que são muito mais, não são só dois, mas os que eu mais conheci foi a Via Campesina e o MST, a gente precisa deles participando diretamente desse processo, diretamente mesmo. E aí a gente tem modelos dentro da nossa própria democracia que dão essa facilidade. Nós temos a possibilidade de fazer plebiscito, por exemplo. Então, por que nós não conseguimos utilizar ferramentas que são próprias da construção de uma democracia mais participativa, mais direta na população, nesse Brasil? E aí entra a questão anterior que o Euler falou lá no início. Entra na questão de jogar um bonde na sala para todo mundo ficar com medo do distritão. E, cara, me desculpa, ganharam o distritão por 400 votos, não foi? Ou mais de 400 votos. Cara, se ganharam por mais de 400 votos, ninguém queria o distritão. Não seria tão fácil ganhar por 400 votos, com 500 e poucos. Você ganhar por 400 porque ninguém queria o distritão. Botaram o distritão. Não precisava só de acordo. Não precisava sim, porque de fato eu acho que aprenderam um problema anterior que tinha lá nos anos 90, que eu acho que parte da esquerda e da centro-esquerda conseguiu ganhar, que é conseguir fazer os votos em pedaço. E eu acho que esse pessoal entendeu o processo de como ganhar dentro do parlamento, dentro das câmaras, esse tipo de debate. Aprenderam de 90 para cá. Mas o que favoreceu o acordo foi o retorno o fatídico retorno. Não, sim, claro. Não, então, mas é isso que eu estou falando. Eles botaram o distritão, porque eles sabiam que ao botar o distritão, eles iam fazer o acordo para poder botar a coligação. Claro. Só que a gente não tinha possibilidade de impedir os dois. Essa que é a questão. Na verdade, o que o Lira sempre quis desde o início era botar a coligação. Aí ele botou o distritão porque amedronta mais. Sim. Então, assim, eu acho que o ponto principal é esse, que a gente precisa, dentro da sociedade de uma forma geral, reiniciar, e aí eu não vou falar o processo de iniciar, porque eu, pelo menos dentro das minhas aulas, eu acabo em algum momento conversando com meus alunos sobre isso, mesmo que eu seja de química. Mas a necessidade da participação direta da população, e não somente nas questões de leis. O próprio relatório ele coloca uma análise muito mais completa do que é de fato essas questões. E aí ele fala das características de conselhos de políticas públicas. E aí ele fala sobre paridade, deliberação, gestão, descentralidade e representatividade. A gente falou sobre alguns pontos específicos. Agora, por exemplo, nós temos o colégio. O colégio ele pode ter uma relação muito mais direta dentro da sua gestão, dentro de tudo que vai ser feito no colégio, com os pais dos alunos, com os alunos. A gente precisa retomar um tipo de debate, e aí só para poder finalizar, a gente precisa retomar um tipo de debate que é o que falta no Brasil, mesmo que de fato a gente saiba o que ocorre em certos locais, principalmente no Rio de Janeiro, com essa área. Mas o que nós tínhamos a possibilidade de construir em nossos bairros antigamente, com as associações de moradores, era um processo muito importante para a gente conseguir construir um tipo de debate e de pensamento dentro da nossa comunidade do que é, de fato, a democracia que nós queremos. A nossa democracia não pode ser somente representada por a gente esperar eleger algum candidato que seja da ala progressista, ele conseguir ter voto suficiente, conseguir se desvencilhar um pouco do centrão para conseguir fazer uma política favorável para a gente. A gente precisa passar desse tipo de realidade brasileira que parece que nós estamos ainda com grilhões. A gente precisa conseguir, pelo menos, soltar um dos grilhões. Pelo menos de uma perna. Que não seja das duas pernas, mas que pelo menos de uma das pernas a gente consiga soltar os nossos grilhões. Senão vai ficar complicado.
O Tem que Arthur, soltar tudo, rapaz. Soltar o É, grilhão e tacar na cabeça do opressor. Porra, essa vai ficar é. com uma perna só, vai ficar igual o frango. Agora, Antigamente o frango ficava amarrado numa perna só, a galinha. é isso aí, Marcelinho, Tem bem que lembrado. soltar as duas, pegar o grilhão, tacar na cabeça do opressor e focar na tripa do último burguês, sei lá como é que é isso. Agora, um ponto, Arthur, que na sua fala, e aí vai novamente ao encontro do que eu comentei dessa questão da cultura e da geração, é que, assim, entre tantas queixas que eu tenho em relação ao golpe militar, né? Não foi revolução, pelo amor de Deus, não falem isso, é que foi tirado do brasileiro o direito de se reunir, de se reivindicar. Foi tirado do brasileiro. Isso daí se reflete em reunião de condomínio, por exemplo, que é ali uma micro-sociedade num condomínio, né, de tantas casas ou de tantos apartamentos. As pessoas não conseguem se reunir para se manifestar por algo que possa ser positivo ou não para eles, sabe? Então, nós temos que aprender isso, né? É evidente que nós estamos aqui como esses agentes multiplicadores desse processo. As pessoas não querem, muito mal, né? Ficam discutindo futebol, né? E outra coisa, vou passar a palavra a Euler. O Centrão está aí porque recebeu voto. Então, assim, só está ali, só tem uma bancada que é o que é hoje, porque muitos brasileiros se identificam com estas pessoas. Mas não Esse é o isso, processo. Flávio. Tem a Mas questão fala aí, do Marcelo. poder econômico. Aqui tem a questão do poder econômico. Não é só uma questão de uma opção. A opção, quando ela é resultado de uma opressão econômica, social, né? Ela deixa de ser uma opção. Ela deixa de ser uma opção. Então, você vê muitas pessoas que votam, né? Porque há uma tensão, uma pressão sobre ela a respeito disso. Acho que o aspecto fundamental da democracia é você poder, você possibilitar a questão em um nível de abstração maior, vamos dizer assim, uma consciência de classe, né? Uma consciência de participação. Aí, claro, vamos abaixar o nível da abstração, que não tem a ver com democracia, mas com você possibilitar uma consciência de participação. Eu aprendi desde cedo, dada as restrições materiais que eu tive, que você precisa ocupar o espaço. Você precisa se mostrar. Você precisa ir lá e marcar presença. Entendeu? Então, nesse caso, o que o relatório nos chama a atenção é isso. Tem que haver a presença da população negra, a presença das mulheres, a presença do LGBTQI+. Sem a presença, sem a participação, não há democracia de fato, né? Os dados eles são muito assustadores quando mostra a participação e, por exemplo, a questão do recebimento, da distribuição, né, de valores que são relacionados. Você tem uma ideia? As mulheres negras, aqui no gráfico que tem aqui para recursos versus número de candidaturas para a Câmara dos Deputados em 2018, as mulheres negras equivaliam a 13% das candidaturas. Os recursos destinados foi de 5,7% do valor, tá certo? Aos homens negros, 26%, 16,7% dos valores. As mulheres brancas, 18%. Aí o valor é 3 vezes mais do que da mulher negra, é 16,2%. Você pega o homem branco, 43%, o valor 61%. Entendeu? Então, assim, eu entendo o que você está falando. O voto, né, ele é o elemento que, de alguma forma, sintetiza a ação democrática. Mas mesmo a questão do voto, quando você tem a desigualdade social em larga escala, como é o caso brasileiro, não há opção. A opção, na verdade, ela não existe. Tá? Ela é mascarada na questão da opressão econômica, da opressão social, que se transfere em opressão política, tá? No apadrinhamento, enfim, as pessoas ficam na dependência, né, do apadrinhamento político e econômico local. Né?
Eu queria só colocar, então, em relação a essa questão que a gente observa, dessa última tentativa, que eu espero que fracasse na próxima terça-feira, de manter aí as coligações, que, para mim, isso é um movimento de quem está buscando sobrevivência a partir do momento que percebe que vai mudar, está mudando, de alguma maneira, o cenário para o ano que vem. Então, isso daí não é outra coisa. Ele sabia que o Distritão não ia passar, porque seria suicídio político para muitos ali, que você transforma no Distritão, cada deputado vira um partido. Os partidos acabam, eles perdem o sentido, perdem a função. Então, eu já tinha certeza. Mas, ao empurrar essa ideia de voltar com... essa palavra, acabei de falar, esqueci a palavra. Com a coligação. Com a coligação, esses partidos do Centrão estão buscando se garantir, manter sua sobrevivência, mesmo num cenário adverso para o ano que vem. Né? Mas a César o que é de César, não partiu deles. A César o que é de César. Favoreceu a eles, mas eles ficaram na reboque. Mas aí, Marcelo, a gente sabe que ali na Câmara muita coisa vai... Mas tudo bem, uma coisa é a gente saber, outra coisa foi o que aconteceu. Pai, né? Você sabe disso, né? É filho do Arthur, mas vai com o nome do Fábio, é filho do Marcelo, mas vai com o nome do Euler. É porque é uma questão... funciona ali dentro, né? É uma questão muito simples. Acho que não custa nada nós aqui podemos... Né? Não custa nada deixar isso bem claro. Infelizmente, o Brasil são pouquíssimos, mas pouquíssimos, reduzidíssimos o número de partidos que ainda tem um programa, de fato, uma estratégia de transformação. Tá certo? O que ficou em pauta ontem para derrubar o Distritão foi o pragmatismo de vencer uma eleição em 2022. Até diria o seguinte, que seja para derrotar Bolsonaro que venha isso, mas veja, há limite, né, para as questões que envolvem os meios os fins para justificar os meios. Então, a César, o que é de César? Foi um grande acordo dos grandes partidos que querem se beneficiar na corrida, tá certo? No pragmatismo político partidário para vencer a eleição em 2022. E isso está para além de derrubar Bolsonaro. Isso é para a manutenção de uma força política. Quando eu digo uma, não é de um partido, é da força político-partidária no contexto do sistema eleitoral. Não está falando muito diferente do que eu estava querendo colocar, não, porque a ideia é justamente essa, é manter essa força política viva, né, plena, que ela provavelmente, dependendo do vencedor do ano que vem, ela vai, fisiologicamente, como ela sempre faz, ela vai se metamorfoseando e mudando de lado. Ela está sempre presente. Você observa essa força que você está dizendo, ela é sempre governo. Seja qual for. Não necessariamente. Não necessariamente. Entendeu? Mas se a gente olhar dos últimos... Eu só pontuei porque você estava tendendo a dizer que isso foi o Centrão que organizou. Não foi. Bom, aí cada um tem um modo de pensar, né? A gente está aqui numa democracia, inclusive aqui na nossa bancada. E eu queria só concluir com relação ao que disse o Arthur, mais uma vez que a gente observa como o papel da educação é fundamental. Quando o Arthur falou aquela frase, muito próximo do que eu havia dito, né? Que quando você dá muito mais condições para uns e deixa outros sem condições nenhuma, você sujeita os que têm menor condição aos que têm mais condição. Os que têm mais condição. E aí, essa opressão que você está dizendo hoje, ela se reflete através do desemprego, através das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, as pessoas que estão fora das escolas, ao ministro que não quer que pobre vá para a universidade, e assim por diante. Porque assim se perpetuam ditaduras que não precisam nem se dizer ditaduras. Isso da gente a gente não precisa, a gente sabe, a gente observa em vários países no mundo como se dominam nações
durante séculos, anos, milênios, através do controle ideológico, né? Então, aqui no Brasil, é esse caminho que está se levando aí à frente. Só que é o seguinte, olha, roubando aí, não vou nem pedir, vou roubar a palavra. 51% de elevação do preço da gasolina na bomba, né? Estamos no dia 12 de agosto de 2021. Vamos ver se vai resistir ideologia à questão prática, à inflação, ao desemprego, à fome, ao recorde que o Marcelo colocou aí com relação à pobreza e à fome. Então, é um desafio a ideologia, hein? Não, ideologia que eu falo, Fábio, no sentido de não uma coisa, uma ideologia positiva, não. É uma ideologia negativa, uma ideologia de dominância, de tentar oprimir, de tentar calar, de tentar silenciar. Isso mesmo. É nesse sentido que eu estou falando. Essa ideologia que é a que estão tentando impor ao povo brasileiro, tá bom? Era essa daí que eu estou dizendo. Bom, meus amigos, mais uma vez agradecer a todos que estão até agora com a gente, pedir desculpa pelo atraso hoje que a gente teve no início, né? De 7 minutos e 30 segundos. Agradecer mais uma vez a presença de todos que nos assistiram até agora, pedir para que vocês continuem nos indicando, nos compartilhando, deixando o seu like. Agradecer também aqui a Helena Talho, que veio, acho que pelo Facebook, também aqui participou. E dizer para vocês que, com certeza, na próxima quinta-feira estaremos de volta. Mais uma vez aqui com vocês, se Deus quiser. Fiquem com Deus, se protejam na pandemia, ela não acabou. Pelo contrário, a Delta está aí. Esse é o 34º programa, não é isso, Euler? 34º, estamos juntos. É isso aí, ó. 34º.